falar um pouco da apresentação de um projeto utilizando o Densiex SS, que é um produto que veio para substituir o cordel de alta gramatura em furos de contorno para a abertura de vias subterrâneas, seja em galerias ou em túneis. Rapidamente me apresentando, meu nome é José Silvio Corsini, como já foi dito. Eu sou engenheiro de Minas, minha formação é na USP, em São Paulo. Me formei em 88 e militei desde 88 até os dias de hoje, sempre em empresas voltadas à perfuração e desmonte. Iniciei em empresa de prestação de serviços de perfuração e desmonte, depois um bom tempo em empresa em fabricante de explosivos, pois eu tive um privilégio de trabalhar 7 anos numa equipe global de prestação de serviços e de projetos de otimização de processos, e estou na Enaex, agora completa em setembro 10 anos. Entrei com a missão de renovar e aumentar a equipe de assistência técnica. No início éramos 4 pessoas, eu e mais 3. Hoje eu lidero uma equipe de 23 engenheiros e técnicos, com uma inclusão feminina já bastante importante. E a gente tem uma atuação hoje em todo o Brasil que acompanha o próprio crescimento da Enaex. Tá? Então, a proposição da minha equipe é sempre trabalhar com as necessidades do cliente e principalmente na geração de valor. Um pouquinho da Enaex. A Enaex é propriedade do grupo CytoCoopers, é de origem chilena. Esse grupo ele é global, ele tem aí cerca de um pouco mais de 60 anos, e o seu conglomerado possui cerca de 33 fábricas ao redor do mundo, dando empregos aí a 22 mil pessoas, colaboradores, com atuação em mais de 30 países. Esse conglomerado, o mais importante negócio é a Enaex Serviços e a Enaex Química, mas também tem outros negócios como a Magotô, que provê aí, corpos moedores, também outros tipos de produtos para munição, e outras equipes como administração de portos, de ferrovias, na parte também de infraestrutura, que é a SK, e também na parte de tratamento de dados e automação. Aqui no Brasil, a gente tem a Enaex Brasil, a Magotô e a SK, empresas que estão atuando no mercado brasileiro e que são do grupo SK. Falando um pouquinho da Enaex Brasil, muito rapidamente, hoje líder de mercado, a gente tem aí cerca de 2 mil pessoas trabalhando na Enaex Brasil, praticamente a metade está dedicada em clientes. Então, cerca aí de quase 1.000 pessoas são dedicadas em unidades de serviços, em centros de distribuições e também na área técnica, a qual pertence a minha gestão. Tá? Então, a gente sempre prioriza a segurança, dando muita ênfase à vida, a humanizar a mineração, a inclusão social, buscando sempre excelência nos serviços que a gente presta e também usando sempre a inovação e o empreendedorismo. Feitas as apresentações, vamos agora ao estudo do caso, do problema. Como eu disse, antigamente ou historicamente, a abertura de vias subterrâneas, seja em mineração e construção civil, se utilizava de cordel detonantes de alta gramatura ou de explosivos colocados em tubos plásticos, antigamente se chamava peteca, para fazer essa carga para o contorno. Por que isso? Porque a gente precisa reduzir a energia explosiva para diminuir o dano ao remanescente. Então, a gente quer realizar a escavação, obter um avanço daquela abertura subterrânea, porém não quer que danifique o maciço, tanto no piso como nas laterais e teto, para que diminua o risco e diminua também o custo para a sustentação daquela abertura. Né? Então, historicamente, se usava esse cordel de alta gramatura. Num cliente específico, tivemos algumas ocorrências de aparecer restos de cordel de alta gramatura na pilha de fragmentos ou mesmo na correia de transportadora, que levava o material, quando era minério, para o beneficiamento. Então, isso foi se tratado várias vezes e sempre adivinha de uma má aplicação desse sistema. Você tem que colocar o detonador junto de um booster ou de
explosivo encartuchado junto ao cordel. E esse acoplamento não é muito simples. Então, quando havia alguma pressa ou algum erro na aplicação, acaba resultando numa falha daquele furo e gerando essa sobra de material explosivo na pilha. Isso não é bom, né? A gente não gostaria disso, mas ocorria, às vezes, por um desvio até humano, né? Então, a proprietária do projeto, da mineradora, resolveu eliminar o uso de cordel de alta gramatura de um dia para o outro. Disse, não se utiliza mais. Então, a gente partiu de uma situação que tinha um bom desempenho operacional, porém, com o uso do cordel e essas ocorrências. De um dia para o outro, a gente não tinha mais esse produto para ser utilizado. Então, passou um bom tempo em que nós ficamos buscando uma maneira de usar os produtos disponíveis na operação para conseguir o mesmo objetivo anterior. E isso era quase impossível, porque o explosivo que a gente usa vamos assim, no miolo do desmonte, na parte mesmo de produção do desmonte da galeria, ele é muito energético, ele tem muita densidade e muito volume de gás. Então, a gente não conseguia encontrar um dimensionamento correto para alcançar aí um bom acabamento da abertura das paredes, do teto e do próprio piso, né? Então, de uma hora para outra, surgiu a necessidade, após várias tentativas, da gente conseguir desenvolver um sistema que substituísse o uso do cordel detonante de alta gramatura para um sistema que obtivesse os mesmos resultados anteriores quando a gente ainda utilizava o cordel, né? Então, foi feito um trabalho em conjunto com a inovação e também com pesquisa e desenvolvimento da Enaex, junto com o cliente, e fizemos o desenvolvimento, então, do DenseX SS, que é esse sistema de aplicação de emulsões com controle de densidade. Aqui eu apresento rapidamente duas amostras. Da esquerda, o IBMux SS, que é o produto padrão, que eu disse que tem bastante energia e bastante velocidade, e do lado direito, o DenseX SS, com uma coloração um pouco azulada. Ele é um produto, quando final, no furo, ele possui baixa densidade e menor energia na sua detonação, tá? Aqui um filminho mostrando, é uma amostra que a gente retira da unidade de bombeamento, como essa emulsão cresce rapidamente e toma a forma do furo, né? do próprio testemunho que foi obtido num cano de PVC. A gente pode ver que ele mantém a circunferência desse furo, né? Basicamente, é um produto que você utiliza a emulsão matriz do IBMux SS, que é a emulsão padrão, e que a gente muda o aditivo. A gente coloca uma solução de um aditivo diferente e acaba obtendo aí uma gaseificação distinta, o que alcançando aí a densidade desejada para obter um desempenho compatível com o seu uso, que é para furos de contorno, furos de perímetro da escavação. Aqui é a unidade que compõe o sistema. É um caminhão rodoviário adaptado para a situação, é um caminhão desenvolvido para uso em minas subterrâneas. Ele tem todo um sistema de segurança em que protege as pessoas que estão dentro da cabine durante o trânsito desse veículo, em todas as galerias e vias principais. E atrás a gente tem tanques de emulsão matriz e tanques de solução, tanto da emulsão padrão como da nova solução DenseX SS, tá? E atrás a gente consegue ver um braço com uma gaiola também protegida para que as pessoas ou a pessoa que está dentro dessa gaiola esteja bem protegida contra algum problema de cair um choco ou cair alguma pedra que esteja presa na parede ou no teto. Esse desenvolvimento é novo, ele tem uma série de automações, ele pode ser também controlado por controle remoto. Então, o operador pode ficar numa posição bem segura, tá? Aqui, rapidamente, o perfil da gaseificação do produto normal, que é a curva mais acima, amarela, e aqui está em azul do SS. Então, o que eu quero demonstrar com esse slide é que nós não perdemos tempo para atingir a menor densidade. A gente conseguiu desenvolver um sistema que a gaseificação ela possui uma maior velocidade e é bem controlada, que eu consigo atingir a densidade desejada no mesmo tempo que a IBMux SS, que é a IBMux padrão.
Em termos de densidade, comparativamente, a gente tem o IBMUX SS, uma faixa de densidade entre 0,90 gramas por centímetro cúbico a 1,25, e o DenseX SS varia aí de 0,60 a 0,90. E aí, do lado direito, um comparativo de velocidade de detonação, em que a gente vê que a velocidade de detonação menor, tanto em relação ao cordel, como em relação ao IBMUX SS, a gente consegue obter aí, como consequência, uma pressão de detonação bem menor, que vai causar aí uma diminuição muito grande nos danos ao maciço. Por que eu não uso o DenseX em tudo? Porque eu não vou conseguir fragmentar a parte principal do tanto que eu preciso, né? Então, eu preciso ter controle da energia, uma região de muita energia, e eu vou diminuindo até atingir a região perimetral da escavação. Um pouco dos dados desse caso, desse estudo de caso. Então, a gente fez, após o início do desenvolvimento desse sistema em laboratório, até chegar aí vamos dizer assim, ao MVP, ao protótipo. A partir daí, introduzimos esse MVP no cliente e fizemos 10 desmontes testes, né? Então, foram consumidos em furos perimetrais cerca de 550 quilos do DenseX SS, e nós medimos, então, o desempenho desses testes em relação aos últimos desempenhos obtidos sem esse produto, e que eu mostro logo depois no outro slide. Então, foi medido o overbreak, underbreak, o avanço obtido na escavação, o tempo para carregar a frente, o tempo de abatimento de choco, depois do desmonte, entra um equipamento da mina para derrubar os blocos soltos, que eles chamam de choco, e ele perde muito tempo quando existe muito choco, quando o maciço foi muito agredido pela detonação, né? E também um índice de retrabalho, quando a detonação não consegue fazer toda a escavação na sua geometria, e aí tem que redetonar ou mesmo utilizar esse equipamento para bater essa parte e quebrar. É um retrabalho. Aqui um pouquinho, rapidamente, descrevendo qual que é a distribuição das cargas que foram comparadas nesse estudo de caso. Na parte de cima é um furo, o último, vamos dizer assim, a última sugestão de aplicação do produto normal em furos de contorno para se chegar se obter uma boa geometria da escavação. Então, eu tinha ali cerca de 2 quilos do produto normal, acoplados aí a um primer, que era um cartucho, e o detonador. E com a chegada do DenseX SS, nós mudamos isso para uma densidade bem mais baixa, e que eu consegui aqui na coluna azul uma distribuição de maior quantidade de explosivo, cerca aí de 5 quilos de DenseX SS, e deixando um tampão de ar cerca de meio metro, num furo de 4,30 metros, mais ou menos. Sempre iniciado com o mesmo cartucho e o mesmo detonador. Quais os resultados? Aqui são fotos do caso base, quando eu não tinha o DenseX SS e estava utilizando o explosivo normal na escavação. Então, peço um pouco de acuidade visual aí para a gente conseguir enxergar. Nessa região superior, em todas as fotos, a gente consegue ver restos de mina de furos perimetral, furos do perímetro, né, do contorno da escavação, que não detonaram bem, não teve um bom resultado. O explosivo detonou, mas não arrancou essa parte da rocha. Vocês lembram que o perfil do furo, a quantidade explosiva estava toda concentrada no fundo do furo. Então, se a gente observar bem, no fundo do furo arrancou, até demais, causou um pouco de overbreak. E nessa parte, não. Então, isso me gerava uma situação que o cliente teria que fazer a escavação da pilha, voltar com o scaler, quebrar essa parte primeira ou colocar novamente explosivo para uma nova redetonação. E depois um trabalho aí de proteção ou de manutenção da segurança da abertura, utilizando parafusos e tela. Aqui eu já mostro o resultado dos 10 testes e logo depois dos testes foi implementado o produto, hoje se utiliza tranquilamente o sistema. Então, eu consigo ver... Opa, desculpe, para voltar, acho que é aqui.
eu consigo ver no teto e na lateral algumas marcas dos furos. E olhando de longe, você consegue ver exatamente a geometria escavada muito próxima do projeto. Tá? Deixa eu seguir, que já tem 1 minuto para o almoço. Os resultados, como eu disse, houve aí... O overbreak nesse local é medido após a utilização do scaler. Então, detona, o scaler vem e faz também a retirada do que a gente chama de choco. A gente conseguiu atingir, nesses 10 testes que foram medidos, uma redução de 25% de overbreak. Então, houve uma escavação a menos de 25%, que não era desejada. Tá? E esse produto a menos causou uma diminuição de cerca de 12 mil toneladas anuais de material a ser retirado. Então, como há uma overbreak, eu aumento o volume de rocha escavado. Então, eu tenho que retirar isso da frente da galeria. Né? Isso aí me causava aí, uma necessidade de transporte de mais 12 mil toneladas anuais. O tempo para o uso do scaler também caiu cerca de 23%, e o índice de retrabalho, aqueles furos que eu mostrei, que estavam circuncidados de branco, reduziu a 0. Não houve mais retrabalho na região perimetral da escavação. Para terminar, isso em números, primeiro, segurança. Eu estou diminuindo o overbreak, eu estou diminuindo choco, eu estou diminuindo a quantidade de material a ser parafusado, expondo menos pessoas a risco. Né? Isso aí não tem nem como medir em grana, tem muito valor. Tá? E também houve aí uma redução, a gente fez umas continhas, e chegou uma redução do custo associado ao overbreak em 28%. Então, o cliente está super satisfeito. Foi uma inovação que utilizou o que já tinha instalado na empresa, então a gente conseguiu utilizar o mesmo sistema, só precisou aí de uma adequação do equipamento para a adição de um novo tanque e também uma capacitação dos operadores para a utilização desse novo aditivo. Então, era isso que eu tinha. Espero ter cumprido o horário. Agradeço imensamente a atenção.